Pronto, pessoal, estamos de volta para mais um vídeo do nosso canal. E esse vídeo de hoje, a gente vai falar da minha metodologia, como eu descobri os fiagros que eu investi. Sim, vou mostrar como foi que eu descobri os fiagros que eu estou investindo no momento. Não foi através de dicas de vídeos no YouTube, não. Eu apliquei metodologias, digamos assim, que o pessoal mostrava que aplicava em fundos imobiliários. E eu apliquei no fiagro. Basicamente foi isso que eu tentei fazer. Eu vou mostrar para você. E antes de você dizer assim, mas essa tua forma é muito louca, isso aí não presta, eu vou fechar aqui o vídeo. Espere, aguarde que vocês vão ver o que os especialistas falaram. Quando eu falo especialista, eu falo de analista de mercado. O que é que eles falaram desses fundos que eu escolhi, usando essa minha metodologia. Não é uma metodologia que eu criei do nada, né? Como eu falei, eu estou aplicando algumas coisas que eu descobri, que eu aprendi com o pessoal que faz vídeos mostrando como pesquisar sobre fundos imobiliários e apliquei para os fiagros. Mas eu coloquei algumas coisas das minhas ideias também, não é só copiei e colei as ideias dos fundos imobiliários para fiagro, eu coloquei ideias minhas também. Então a primeira coisa que eu fui fazer é que, como eu não conhecia nenhum site que falasse assim, mostrasse com detalhes fiagros, eu fiz uma busca colocando assim, fundos do agronegócio no Google. Pronto, foi basicamente isso que eu fiz, a primeira coisa que eu fiz. Aí encontrei alguns links que não tinham relação, mas não eram do jeito que eu queria que ele citasse o fiagro, citasse de dividend yield, número de cotistas, liquidez do fundo, quem é o administrador, quem é a gestora do fundo. Eu queria esse tipo de detalhe. Então eu vi que esse aqui não tinha nada a ver, eu cliquei, não tinha nada a ver. Esses de anúncio eu pulei também. Aí descobri esse do Clube FI. Ele é basicamente um site para fundos imobiliários, mas também ele tem essa parte do fiagro, né? Aí eu cliquei, encontrei agronegócio, Clube de FI, cliquei, pronto, aí apareceu aqui. E a primeira coisa que eu fiz foi filtrar, usar um dos filtros aqui. Eu tentei copiar e não consigo copiar. É uma das poucas tabelas, algum dos poucos sites que você não consegue copiar para colar numa planilha do Excel. Então você tem que mexer nele aqui mesmo. Pode ser que até tenha uma forma de conseguir, mas eu tentei, retentei e não consegui copiar e colar para colocar no Excel. Então eu tive que usar isso aqui do jeito que tá aqui. Aí a primeira coisa que eu fiz foi colocar aqui do maior dividend yield mensal pro menor. Então eu cliquei aqui, ó, duas vezes, aí foi do menor pro maior, e aí eu queria do maior pro menor. Então eu cliquei e fiz isso aqui. Aí vamos lá. Aí eu comecei a analisar cada um desses fundos aqui. Primeiro, esse aqui, o EJAF, que é o Ecoagro 1 Fiagro. Primeira coisa que eu notei, ele tava com um dividend yield muito alto. Aí por que esse dividend yield é tão alto assim? Porque ele não é mensal. Eu descobri quando eu cliquei nele, né? Ele é trimestral. Então ele só distribui dividendos a cada trimestre. Então eu já descartei ele logo de cara. Fomos pro segundo. Na época não era o FGAA. Não era o FGAA, acho que estava em quarto ou quinto lugar. Mas atualmente ele está em segundo lugar por causa desse dividend yield lindo e maravilhoso dele. Pronto. Aí eu já me interessei. Vamos ver agora analisar as outras coisas. Ver quanto é que tá, por exemplo, o P sobre VP, que aqui ele chama de VPA, mas é a mesma coisa, né? P sobre VP. Para ver se ele está descontado ou não está descontado. Não está descontado. A maioria dos fiagros não está descontado. Principalmente na época que eu comprei. Na época que eu comprei, praticamente todos estavam acima de 1. Ou seja, nenhum estava descontado e estava com um ágio, né? Um prêmio, que o pessoal chama. E aí eu fui analisar a quantidade de cotistas. Aí eu não achei essa quantidade ruim. Quem era o administrador? Se eu conhecia, se eu não conhecia o administrador, se eu conhecia ou se eu não conhecia o gestor. Aí eu vi BRL Trust. E eu já tinha ouvido falar dessa BRL, não profundamente, não ouvido falar mal ou bem, mas eu já tinha isso na minha mente, já conhecia. Aí o gestor era para ser esse aqui, né? FG Agro Fiagro. Nunca ouvi falar na minha vida. Mas aí eu fui analisar outros detalhes, né? Valor da cota patrimonial, valor patrimonial por cota, o VPA, o valor patrimonial do fundo, olha aqui, quase 400, mais de 300 milhões. Data do IPO não estava me importando tanto, porque se for ver, considerar o que o pessoal que é analista de fundo imobiliário acha, eles consideram que um fundo não pode ser recente, ou seja, tem que ter pelo menos uns 2, 3 anos, uma coisa assim, no mínimo uns 2 anos. Praticamente nem o fiagro tem 2 anos, porque os fiagro, a maioria foram lançados em 2021. A maioria mesmo foi já no finalzinho de 2021 pro início de 2022, até junho, julho, os atuais. Então, não tem um fiagro que tenha mais de 2 anos. Não tem. Então, eu simplesmente não me importei com esse detalhe de antiguidade, digamos assim. Vamos lá. Aí eu considerei o que também? A liquidez diária. Tava boa se não tava boa. Eu achei que essa liquidez diária, por exemplo, dele tava boa na época e ainda continua interessante para esses fundos que são relativamente recentes. Nenhum é muito antigo, ou seja, não é para ter uma grande
grande quantidade de cotista, nem uma liquidez diária estúpida. E nem, às vezes, um valor de mercado muito alto também. Então, por isso, normalmente, eu já vi gente dizendo assim, eu só pego o fundo imobiliário que tenha pelo menos 2 bilhões de valor de mercado. Se ele for abaixo de 2 bilhões, eu não pego. Alguns já disseram 1 bilhão, pelo menos 1 bilhão. Mas de Fiagro a gente tem que aceitar valores menores. Então, eu aceitei esse aqui que tá com 300 e poucos milhões, que eu acho que é já um valor bom para um fundo recente. E o dividend yield dele, estúpido, né? Nos últimos 12 meses, 14,27. E ele não tem nenhum ano na realidade, ou seja, em menos de um ano, ele conseguiu colocar esse dividend yield estúpido de 14,27. Enquanto isso, tem muitos fundos imobiliários aí que no ano todinho deu 8%, 9%, no ano mesmo, né? Ou seja, se pegar aqui do início de dezembro, eles pegam dezembro do ano passado até agora. E eles estão dando 8, 9%. Esse aqui deu, em menos de um ano, ele deu 14,27%. Aí, tem muita gente que, VPA acima de 1, eu não compro. Não compro. Aí, meu amigo, se você não for comprar fundo Fiagro acima de 1, nesse momento não tá tão complicado, porque tem vários agora que já estão descontados, ou próximo de estar descontado, mas na época que eu comprei, a maioria tava quase 1,10. Teve uns que eu não peguei exatamente porque tava acima de 1,10. 1,10 e eu já tinha ouvido o pessoal dizer assim, acima de 1,10 eu não pego. Analista de mercado dizendo, acima de 1,10 eu não pego. Então, se o analista não pega, é porque eu iria pegar. Eu tentei pegar os que tava no máximo 1,05, 1,06 por aí. Então, esse aqui tava na época, né, eu acho que nessa faixa de 1,06, 1,05. Então, eu peguei. Pronto. Então, esse aqui foi um dos primeiros, mas só que ele não tava nessa época, nessa colocação de segundo lugar. Vamos lá. Aí, o LZAG. O LZAG, eu vi, por exemplo, que o valor da cota era alto, porque esse aqui é daqueles de base 10. Um Fiagro de base 10, é bem mais fácil de comprar. Esse aqui era um Fiagro de base 100, mais recente, com um valor patrimonial bem menor, abaixo de 100 milhões. Vamos lá, Banco Genial. Eu já ouvi falar do Banco Genial, mas aí quando eu olhei cotistas, 204, eu achei muito pouco essa quantidade. E a liquidez diária também dele é relativamente baixa. Não tão baixa, mas relativamente baixa. E na época ele já estava com um P sobre VP muito alto, acima de 1,10 esse aqui. Então aí eu disse, acima de 1,10 eu não pego. E eu não peguei por isso. Mas ele tá com um dividend yield estúpido, né? Muito alto, muito bom. Agora eu também, esse Leste Fiagro, eu não conheço a gestora, essa Leste Fiagro. Conheci o Banco Genial administrador, mas esse pessoal aqui que faz a parte da gestão não conhecia. Foi outro motivo para eu não querer. Mas eu não quis ele por causa desses outros detalhes, né? Quantidade de cotista baixo, valor de mercado baixo, o P sobre VP muito alto, então eu acabei deixando de fora. Aí vamos lá, o CPTR. Eu vou analisar só mais um ou dois e mostrar, e aí a gente encerra, né? O CPTR, então o FGAA eu comprei 200 cotazinhas do FGAA e ele não tava com esse dividend yield tão alto assim, ele tava mais baixo. Aí no mês passado foi que ele deu essa porrada aqui de dividend yield de 1,57, que é estúpido, né? É tipo o dobro de um fundo imobiliário, por exemplo, de logística, de lajes, é o dobro. Só que esses aqui aplicam em CRA, não em imóvel físico, tem esse detalhe. Claro, que aí muita gente, mas aí imóvel físico não dá para comparar, não sei o que, então, mas vamos deixar para lá isso, e considerando que como fosse um fundo de papel, só que um fundo de papel no agronegócio. O CPTRA, eu já tinha ouvido falar nessa Capitânia, que é a gestora do fundo, aí eu já me interessei. BTG Pactual, um administrador conhecido, não tinha um valor de liquidez muito alto, mas também não tão baixo, tinha uma quantidade boa de cotistas. O P sobre VP na época estava acima de 1, acho que estava 1,3, 1,4. O dividend yield já era muito bom também. E aí eu disse, vou comprar. Na época eu comprei, se eu não me engano, estava custando a cota na faixa de 102. Ou seja, é porque todos os fundos imobiliários e os Fiagros sofreram muito no mês de novembro e vários perderam muito valor de mercado, né? Houve uma desvalorização da cota desses fundos. Então por isso que eles ficaram mais baratos. Na época ele estava mais alto. Agora está uma ótima oportunidade de compra. Lembrando, pessoal, que aqui a gente não faz recomendação de compra nem de venda de nenhum tipo de ativo, inclusive os Fiagros. E se você está gostando desse vídeo, já chega deixando o like, já chega se inscrevendo no canal para a gente continuar a fazer esse conteúdo e trazer mais conteúdo desse tipo para você. Continuando. Então, isso tudo me levou a colocar 406, quase meio bilhão de valor de mercado. Então, tudo isso me fez, aliás, 400 milhões
de valor patrimonial. Isso tudo me fez interessar pelo CPTR, apesar dele ter um IPO bem recente, ó, um IPO em junho. Mesmo com o IPO em junho, ou seja, ele agora que vai completar 6 meses, né? Tá completando 6 meses, ele já tem um dividend yield de 8%, que é, como eu falei agora há pouco, é praticamente o dividend yield anual de um fundo de logística de Lajes, que não dá para comparar. O pessoal diz, não tá comparando aí banana com laranja, não, mas é muito mais alto que eu tô falando só na relação dessa questão do dividend yield, que a gente poderia comparar com mais ou menos com os fundos de papel, que aplicam em CRI, né? Aqui aplica em CRA. E para fechar aqui isso aqui, eu vou falar do último fundo que eu analisei. Eu saí analisando vários, né? Até escolher os meus 7. Eu escolhi 7. Então, o FGA entrou, o CPTR entrou e vamos lá, o Vigia. Vamos lá, o Vigia da Valora. A Valora eu conhecia já de fundo imobiliário, então era uma gestora que eu já conhecia. BTG Pactual de novo como administrador, então já conhecia. Veio uma liquidez diária de mais de quase 3 milhões. Um valor patrimonial de 700 milhões. Aí você diz, o P sobre VP tá alto, mas era, na época que eu comprei, era dessa faixa e tava um pouquinho maior, acho que tava 0,08 ou 0,9, quase, era no limite do 10. Era mais ou menos isso, quase no limite do 10. 36 mil cotistas, que também é muito bom para esses fiagros, e tava com o dividend yield maior do que 1,39, se eu não me engano tava 1,40 e alguma coisa. Então aí eu não pensei em muitas coisas, né? Esse aqui tá dentro também. Então basicamente foi dessa forma que eu escolhi. Eu não escolhi, como eu falei, eu tô citando 3 que eu escolhi, mas eu não escolhi só esses 3, né? Eu coloquei também o VCRA, KNCA, peguei o XPCA e o RZAG, que tá lá embaixo. Na época ele não tava tão embaixo não. E o NCRA. O NCRA, eu me lembro do detalhe, que ele foi o fundo que na época tava com o menor P sobre VP. Foi um dos motivos que me levou a comprar ele. Eu não gostei de algumas coisas, como por exemplo, eu não conhecia essa gestora, NCH, mas de novo era administrado pelo BTG Pactual. E o resto dos números estava interessante. E tinha um P sobre VP, era o melhor que tinha. O melhor que tinha. Na época que eu comprei, ele tava custando, se não me engano, R$92 e agora tá 89 com essa queda que teve, essa desvalorização que teve. E ele é um dos mais antigos, ele já tá com praticamente um ano. É um dos mais antigos, tá praticamente com um ano já. Então foi assim que eu escolhi meus fundos. Você vai dizer, como isso foi bom, Adriano? Aí eu peguei e agora, semana passada eu descobri o que os especialistas da XP falam sobre 5 fundos desses 8 que eu escolhi, eles falam dos 5 fundos que eu escolhi. Vamos lá, bem aqui. Olha aqui. Guia de Fiagros. Iniciamos nossa cobertura com 5 dos principais fundos do segmento. Você não ouviu errado, não. Então, 3 especialistas falando dos 5 principais. E olha quais são os 5 principais. VGA, KNCA, RZAG, o Vigia, que eu chamo de Vigia, e o XPCA. Ou seja, dos 8 fundos que eu escolhi, 5 estão nessa lista dos mais importantes, dos principais fundos do segmento. Eu vou deixar esse link aqui, caso você queira dar uma lida, e vou deixar também o link do Clube de FIIs. Mas essa semana também encontrei esse site que é especializado em Fiagro, ou seja, ele só tem Fiagros. E aqui, meus amigos, dá um show, viu? Você clica nesse aqui, por exemplo, o FGA, aí ele mostra todos os detalhes do fundo, patrimônio, liquidez diária, dividend yield, valor da cota, P sobre VP, aí vai mostrando aqui a curva da cotação, aí mostra todos os detalhes, o CNPJ da empresa que você vai usar quando for fazer o seu imposto de renda. E se você tá gostando, se inscreva já e deixa o seu like pra gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo pra você. Mostra aqui os dividendos distribuídos, mostra aqui o gráficozinho, aí depois se você for mais embaixo aqui, ele mostra os informes, os relatórios gerenciais, e é muito interessante você ler esses relatórios, porque você vê às vezes quais são os motivos do valor do dividend yield ter baixado. Por exemplo, um dos meus fundos, que estava dando um rendimento de 1,37%, deu 1,12% no final do mês passado. O que aconteceu? Caiu para 1,12%, isso é muito pouco. Eu não aceito Fiagro dando 1,12%. E eu já vi gente dizendo que 1,30% é pouco, eles só querem de 1,40% para cima. Aí ele deu 1,12%. Eu disse, que é isso? Aí tem um motivo lá no relatório. Aconteceu isso, por isso, o fundo rendeu menos, e ele dava a entender que era um período muito curto e já ia retornar aos rendimentos normais. Então é muito interessante você ler esse tipo de relatório quando você já tem o fundo lá na sua carteira. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, e quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, deixe o seu like. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!